expressões mais conhecidas do livro. Vamos falar sobre o tempo. Eclesiastes 3, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempos de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Nos prepara nesse momento, prepara a nossa mente, prepara o nosso coração, para que nós possamos receber a tua palavra, entender a tua palavra e aplicar a tua palavra em nossas vidas. Isso é importantíssimo, é fundamental, nos concentra para que o teu evangelho possa penetrar na nossa vida. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Imagine na metade do século 21, desse século, se nós pudéssemos achar a fórmula da clonagem humana, clonagem fosse algo normal. É disso que trata um filme chamado A Ilha, 2005. Uma companhia milionária que secretamente faz negociações com ricões, com doenças terminais, e esses ricões vão lá e encomendam um clone. Só que os originais, digamos assim, não sabem que foram clonados, nem os clones sabem que são clones. Eles só encomendam e acham que é um órgão novo que vai ser substituído. Mas na verdade é um clone. E o original que encomendou o órgão não sabe disso. Quando chega a hora de matar os clones, eles tiram seus órgãos e de forma mentirosa, os clones são convencidos que o mundo foi devastado por radiação e eles ganharam na loteria e vão para uma ilha onde eles vão viver em paz e tranquilidade, que aquela ilha, que não existe, foi o único local que não foi afetado por essa radiação. É assim que os clones vão lá e voluntariamente são mortos nessa emboscada. Um filme muito bom. Então, a expectativa desses originais, a expectativa de vida cresce. Eles achavam que iam ter 20, 30 anos, eles vão lá e têm mais anos e vivem mais. Só que o clone, ele achava que ia viver mais nessa ilha, mas ele vai morrer com 20, no máximo 30 anos. E é interessante porque um dos clones, ele vai lá e a trama do filme é essa, ele descobre toda essa trama, ele começa a se perguntar, ele acorda e as roupas que ele tem que vestir está lá, ele tem que seguir uma dieta, e ele começa, olha, de onde vem isso tudo? Quem é que sustenta a gente? Por que eu tenho que seguir essa dieta? Ele se apaixona por uma mulher e ele não pode tocar nessa mulher. Por que eu não posso tocar nela? Eu gostei dela. Não, você não pode. Por que isso? Ele começa a se questionar. E a grande questão do filme é, o que é que nos faz humanos? É a nossa genética? É a gente ser original ou a gente ser replicado? É viver uma vida longa? É ser reconhecido pela sociedade como um ser humano? Mas os clones, quando eles descobrem a dura realidade, eles entendem, olha, eu não sou o único. Eu sou uma réplica de um original. E se eu tentar fugir, eu sou um produto com defeito. Mas isso é uma linda ficção.
e o final é feliz. Agora imagine um escravo no Brasil colônia. Ele não passava de um produto para a sociedade. E ele via constantemente seus amigos e familiares não passando dos 30 anos. Qual era o escravo que passava dos 30 anos? Só os escravos domésticos. Eles sabiam sobre a dura realidade. Eles sabiam que não iam chegar na fase da velhice como o senhor de engenho. E se ele resolver fugir, ele vira um produto com defeito. Mas o problema, e eu quero que a gente reflita sobre isso, é que cedo ou tarde, mesmo sem sermos clones ou escravos, e é claro, numa condição muito melhor do que eles, nós já começamos a entender que a gente também é difícil passar dos 100 anos. O futuro a Deus pertence, a expectativa de vida está aumentando, olha a rainha aí, para provar, né? Está chegando nos 100. Mas a gente sabe, olha, quantos anos fulano tem? 105 anos. Poxa, isso é uma raridade. Cada festa depois dos 100 anos tem que ser uma festança, porque isso é raro. E hoje a gente vai entender que tempo é vapor, tempo é fumaça, tempo é vaidade. Salomão hoje fala sobre tempo. O que é o ser humano vivendo no tempo? O ser humano vivendo no planeta Terra é passar pela frustração do tempo. Hoje a gente vai ver que o tempo nos permite experimentar a bênção da criação, a maldição da queda e a esperança da redenção. A bênção da criação, a maldição da queda e a esperança da redenção. O pregador, nos 2 primeiros capítulos, ele está literalmente tentando agarrar algo sólido. Tem alguma coisa na minha vida que eu vou agarrar aqui e eu vou ter felicidade plena. Alguma coisa que eu posso dizer assim, olha, isso é minha alegria. Com isso eu vou ser feliz para sempre. Quem sabe no conhecimento, no trabalho, em toda sorte de prazeres momentâneos. E essa é a conclusão que Salomão chega até aqui. Até aqui, versículo 1 do capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa é a conclusão. Veja, ele não está dizendo assim, dá tempo para fazer tudo nessa vida. É só você se programar. Ele não está dizendo. Tempo para tudo não significa que vai dar para fazer tudo. E isso é triste, mas é uma dura realidade. Você não vai ler todos os livros que você quer nesta vida, antes de morrer. Você não vai viajar para todos os lugares que você sonha viajar nesta vida. Principalmente se você for uma pessoa que viaja muito. Quanto mais você viaja, mais você quer viajar para outros lugares. E essa vontade nunca vai parar, até você morrer e deixar de viajar. Você não vai aprender todas as línguas que você planeja. Você não vai ter tudo. Você não tem tempo. Tempo é escasso. O que Salomão está falando aqui é uma coisa muito comum na teologia. Ele está falando sobre a soberania de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Ele planeja todo o tempo e tudo o que acontece. Ele controla o universo e tudo acontece na hora certa. É isso que ele está dizendo. Deus é soberano. Ou seja, vai ter mais chuva em Recife? Será que vai? Se Deus planejou, vai. Eu só espero, né? E a gente espera que ele tenha planejado também horas de sol para secar, né? Isso é importante. Principalmente as casas mofadas. Muitas casas, muitas paredes. Vamos orar por isso. Deus, ele fez um mundo programado e a gente pode sentir o controle de Deus. Olha as crianças mesmo. Existem crianças às épocas do ano, às estações do ano, verão, inverno, outono e primavera.
Isso é importante. Existe o início do dia, o final do dia. No início do dia nós temos o sol, na noite nós temos a lua, tudo está programado. Deus separa as estações por uma razão, Ele nos dá mais vigor no início da vida por uma razão, Ele nos dá mais sabedoria no final da vida por outra razão. Aqui tempo, na língua grega antiga, quando a gente pega uma Bíblia chamada Septuaginta, é traduzido aqui como kairos e não como cronos. Ou seja, aqui ele está falando literalmente como uma temporada. Existe uma temporada, existe uma época. Tudo tem a sua época determinada. Tudo tem a sua fase determinada por Deus. Ou seja, essas fases que Deus obriga o mundo a passar, ajuda a gente a perceber o controle dele. Deus organiza tudo. Olha como ele vai dizer: tempo de nascer e de morrer, plantar e arrancar o que se plantou, matar e curar, derrubar e construir, chorar e rir, plantear e ficar muito alegre, espalhar pedras, ajuntar pedras, abraçar e deixar de abraçar. É interessante porque Salomão ele organiza aqui, do 1 ao 8, 14 pares. É interessante esse 14 pares, porque o número 7 na palavra de Deus é perfeição. 7 vezes 2, 14. Aqui é uma dupla perfeição. Deus organizar o tempo, tem um comentarista chamado Matthew Henry, ele diz que é uma dupla perfeição. O mundo é duplamente perfeito no controle de Deus. Acontece tudo no tempo dele. E ele usa uma técnica que na teologia a gente chama de merisma, onde eu pego dois polos opostos e coloco como pares. 14 pares de opostos. Nascer e morrer. Tudo que engloba a vida. Nascer e morrer. Plantar e colher. Tudo que engloba trabalho. Chorar e sorrir. Tudo que engloba emoções humanas. É o extremo das duas emoções. É o extremo do trabalho. É o extremo da vida. Nascer e morrer. Então, ele está usando esses 14 pares de ideias para explicar que toda a experiência humana, toda a modalidade da sua vida, seja em casa, seja fora de casa, seja na sua família, seja no trabalho, seja com o que está acontecendo na política, seja no mundo, tem o controle de Deus. Não tem nada que ele esteja esquecendo na sua vida, na vida do seu país, na vida do mundo, na vida do universo. Não tem nada que, isso aqui eu nem percebi, por isso que está tão desandando assim. Não, tudo está no controle de Deus. É interessante porque, às vezes eu vejo até crentes reclamando da soberania de Deus. Mas a soberania de Deus é um lembrete. Eu estou por trás de tudo. Eu faço as coisas funcionarem. E que podemos ter alegria em dias que parecem que estão sem controle. Em momentos que a gente está na nossa vida que parece que não tem controle, que parece que não vai acabar. Deus planejou o mundo para nos fazer vivermos nesse ritmo. Eu sou uma pessoa que considero-me muito programada. Eu gosto de agenda, eu gosto de horário. Se você pegar uma agenda minha, você vai pensar que eu tenho um problema, amnésia, porque eu boto assim, dormir. Como se eu fosse esquecer de dormir, né? Ou acordar. Se eu não botar na minha agenda acordar, eu nunca mais acordo, será? Nunca testei, né? Nunca tirei o acordar da agenda. Mas é interessante. Se eu sou programado nesse nível, imagina Deus que programa cada respiração nossa. Programa tudo o que acontece. Quantas vezes você respirou hoje? Você não sabe, mas Deus sabe. Deus é muito programado. No capítulo 1, ele nos mostra que não há nada novo debaixo do sol. Ele vai dizer, olha, todos os dias o sol nasce e depois ele vai embora. No capítulo 1 isso parece chato, parece enfadonho, mas agora nós vemos que tudo que ele faz é por um plano. Aqui nós estamos no inverno. E depois do inverno tem o quê? Em Pernambuco.
A primavera? Não, né? Se tiver, a gente não vê nada disso, né? É o que depois do inverno? O verão! O verão, ó, está presente. E a gente sabe que o verão vai ser quente. Por que o verão vai ser quente? Porque o inverno está muito frio. É assim que acontece. São as estações. E tendemos a ser reclamões às vezes. Quando está muito frio, a gente quer calor. Quando está calor, a gente quer frio. Quando está chovendo, a gente quer que pare. Esse ano não é uma reclamação em vão, né? A gente está traumatizado com a chuva. Mas devemos compreender, há tempo para tudo. O mundo foi feito para andar em ritmos. Deus faz o mundo seguir em frente. Aproveite as estações. Pense nos animais. Eles têm o seu ritmo. Eu sei que você não assiste muito o Discovery Channel, não sei nem se existe mais, né? Mas olha, ele vai mostrar, até para os animais, tem tempo de comer, tem tempo de ser comido. O mundo animal é assim. Há tempo de hibernar e tempo de migrar. Olha as tartarugas marinhas, por exemplo. Elas voltam para a mesma praia que nasceram e botam seus ovos. Haja memória, né, das tartarugas. A praia de Piedade, por exemplo, às vezes nos mostra que é tempo de tomar banho, mas às vezes não é tempo. E os tubarões estão lá para nos lembrar: não venha tomar banho. É assim que acontece. Pense num bebê. Esse é um dos maiores desafios de você ter uma criança. É criar uma rotina para ela. É criar um horário para ela. Tudo tem o seu tempo. São as fases lá. Às vezes eu quero pular algumas fases e Mariana diz assim, ó, não pode pular essa fase. Essa fase é importante. Eu quero ir para a fase que ela lava pratos, né? Mas tem que esperar, né? É uma fase muito boa, mas não tem. E a gente deve ensinar as fases da vida aos filhos. Olha, tempo de espalhar brinquedos. Ele está dizendo, ó, tempo de espalhar pedras. Olha, tem o tempo de espalhar os brinquedos e agora tem o tempo de guardar os brinquedos. Agora é a hora de guardar. Já espalhou, já brincou, agora tem o tempo de guardar. É interessante porque na adolescência fica complicado porque o adolescente, isso é um desafio que eu tenho na escola, ele não sabe o tempo de ficar calado. É o professor geralmente que tem esse desafio. Olha, você agora tem que ficar calado. Fale no intervalo, e ele não fala no intervalo, porque no intervalo ele está no celular. Ele não pode usar o celular na sala de aula. Se pudesse, ele ficava calado. Você agora tem que prestar atenção. Você tem que parar de falar. Até na igreja nós passamos por tempos. A igreja aqui está na sua primeira fase. Eu já passei em tempos de igreja, tempos de maturidade, tempos de imaturidade. Tempos de imaturidade em algumas coisas e ainda continuando imaturidade em outras. Teve época que eu e Felipe, a gente fazia peças no meio do culto. E mais, a gente achou pouco, a gente fez uma turnê no Recife todo, fazendo peças, em várias igrejas, em vários cultos. De várias igrejas, que bênção. Graças a Deus, Deus não nos fulminou, estamos aqui contando vitória, né? Tempos de maturidade e tempos de imaturidade. Tem época de novos membros, tem época de classe única, ainda não dá para ter a tão sonhada classe infantil, né? Na escola dominical. Vamos orar por isso. Em breve vai ter para as crianças. Épocas de cultos presenciais, infelizmente nós tivemos que parar. Épocas de usarmos máscaras e não usarmos. Precisamos pensar no futuro da nossa igreja. E a gente dizer, olha, a gente vivia naquela época, mas agora melhorou, agora estamos avançando. Sim, alguns choram mais do que os outros. Alguns passam mais tempo chorando do que outros. Alguns colhem mais do que plantam, passam mais tempo colhendo do que plantando. E o tempo faz a gente experimentar também a maldição da queda. Esse é o nosso segundo ponto. Tempos e épocas são interessantes, mas são escassos. Eu sei que você queria ter mais tempo.
para algumas coisas. Eu sei que você queria que tem gente que diz assim, ó, eu queria que o dia tivesse 28 horas, para pelo menos eu dormir mais 4 horas. 4 horas aí dormindo. Imagina, mas não importa, com mais ou menos tempo, com mais ou menos hora, nunca vai dar tempo de fazer tudo. Para você fazer X, você vai ter que deixar de fazer Y. Quanto mais o tempo passa, mais a gente percebe que tem menos tempo, que existem coisas que não dá para fazer. Não dá. Coisas que já passou da idade, coisas que você não tem mais o mesmo vigor. E Salomão, ele passa por essa frustração. Ele passou por tempo de amar, de plantar, de colher, por tempos de guerra, de paz, rir, chorar, plantear, saltar de alegria. E ele agora está dizendo, ele está na velhice, está no final da vida. Eu não tenho mais o tempo, eu não tenho mais o vigor para fazer as coisas que eu fazia quando eu era jovem. Essa é a frustração aqui de Salomão. Irmão, olha que interessante. Abra aí, por favor, no Salmo 90. Salmo 90, eu vou ler o versículo 10. Mas deixa a Bíblia aberta aí no Salmo 90. Olha, esse é um salmo de Moisés. Olha como Moisés... Parei aqui as ideias com Salomão. Salmo 90, 10. Aqui Moisés está no fim da vida, igual a Salomão. Aqui ele já sabe que não vai entrar na terra prometida. Está no fim da vida, não vai concretizar o projeto da sua vida, que é entrar na terra prometida. Ele sabe que vai perder tamanha vitória. E olha, ele diz no versículo 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Olha, ele entendeu que a vida dele está chegando no fim. Ele sabe que o tempo dele está acabando. Mas olha o que é que o mesmo Moisés fala nos versículos 1 e 2 do Salmo 90. Versículos 1 e 2. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Assim como Salomão entende o quanto a vida é finita, pequena e passageira, ao mesmo tempo ele está dizendo que Deus sabe disso e controla tudo. Tem versículos na Bíblia que parece que sentou Moisés e Salomão numa cafeteria e diz, olha, eu vou escrever isso e tu escreve a mesma coisa. Mas não dá. Aqui são gerações muito depois, Salomão nasceu muito depois de Moisés. Mas aqui é a mesma ideia. A mesma ideia do Salmo 90 é a ideia de Eclesiastes. E tem algumas coisas que Salomão nos informa aqui que só ocorrem por causa da queda. Por exemplo, a morte. Se não fosse o pecado, só existiria tempo de nascer, mas não tempo de morrer. E a queda é algo que nos atormenta. Ficamos frustrados com a atitude de Adão e Eva. Mas a gente às vezes só foca na queda, só foca no que aconteceu com Adão e Eva, e para de enxergar o todo. Nós experimentamos solidão, tristeza, traição. Muitas pessoas experimentam drogas. Nós experimentamos a dor, a amargura por causa da queda. Tudo isso gera ansiedade. E muitas vezes gera depressão. Depressão é a doença do século. Depressão pode ser uma doença mesmo, só uma doença, ou depressão pode ser resultado de um pecado, de uma atitude errada que gerou aquilo, ou os dois. Mas Eclesiastes nos incentiva a encarar esse mundo. Viva! Deus lhe fez para viver nesse mundo, caído do jeito que ele é, enferrujado do jeito que ele é, e ele nos mostra a queda. É importantíssimo nós entendermos o erro. Saber que existe algo errado
é importantíssimo que você entenda o tamanho da queda, porque só assim você vai entender o tamanho da redenção. Quanto mais nos deparamos com os problemas, mais amamos a solução. Por isso que Deus coloca várias vezes nas nossas vidas problemas. Muitos de nós quer segurar o tempo com as mãos. Por exemplo, há tempo de trabalhar e há tempo de brincar. Só que muitos de nós queremos apenas brincar, não queremos trabalhar. Ou muitos de nós queremos apenas trabalhar, não queremos lazer. Achamos que não temos direito a lazer, só trabalho. Muitos não querem dividir o seu tempo com outros. Olha, se você casou, o seu tempo não é mais seu. Ele é seu e da sua esposa. Você precisa dividir o tempo. Tem gente que casa, mas quer ficar com o tempo todo para ele ainda. Não, o tempo é meu. Se você casou e tem filhos, mas fragmentou mais ainda esse tempo. O tempo é seu, da sua esposa e dos seus filhos. Vai fragmentar ainda mais. Não tem como, eu tenho filhos, mas o meu tempo é no máximo estourando para minha esposa. Ainda é meu, eu ainda faço o que eu quero. Eu ainda vivo como solteiro. Não dá. Temos que fragmentar esse tempo. É interessante que no versículo 7, aqui de Eclesiastes 3, volte lá, ele diz assim: tempo de rasgar e tempo de costurar. Essa é tem uma ligação direta aqui ao luto, né? A gente sabe que na história do povo de Israel, o israelita, ele rasgava as vestes como uma forma de humilhação. Então ele está dizendo, tempo de rasgar é tempo de choro. Quando alguém da sua família morrer, ou quando você estiver triste por alguma coisa que aconteceu, viva o luto, chore. Entenda que você precisa passar por esse momento. Tem gente que tenta camuflar o luto com alegria ou com distração. Não, há tempo de tristeza, que a gente sinta isso dentro do nosso coração, porque sofrimento também é plano de Deus. Há tempo do luto, e ele deve ser respeitado por você e pelas pessoas que estão ao seu redor. E se você acha que dá para prolongar a juventude, parar o tempo, se você acha que dá para segurar o tempo com a mão, hoje Salomão pega emprestado o cachimbo de Moisés e sopra fumaça na nossa cara. Tentar controlar o tempo é vapor. Tentar controlar o tempo é vaidade. Mas a gente vai para o nosso terceiro e último ponto. A gente viu no primeiro que o tempo nos permite experimentarmos a bênção de um mundo criado e controlado por Deus. Nós vimos no segundo ponto que o tempo nos permite também, infelizmente, experimentarmos a dor de um mundo quebrado por causa da queda. Mas por último, o tempo permite que a gente experimente já nessa vida a esperança da redenção. Por que Deus planejou tudo isso? Sol, inverno, dia, noite. Será que é para não ficar monótono, né? Por que ele fez o ser humano? Porque ele estava sem fazer nada, a vida dele estava um tédio, e ele, não, vou fazer uma coisa aqui para um bocado de problema para eu resolver, né? Será? Deus, ele planeja cada coisa com um propósito. E temos aqui o grande plano. O plano que a gente viu em Esther, o plano que vocês estão vendo em Romanos, o plano de escolher uma nação, dessa nação vir o Messias, e esse Messias morrer pelos nossos pecados, na finalidade de nos trazer alento e ânimo para vivermos nesse mundo caído. O fato é que Deus planta, Deus colhe, Deus semeia, Jesus se alegra, se enfurece, Deus faz nascer, faz morrer, e em Cristo Deus nasce no tempo certo e morre no tempo certo. Muitas vezes Jesus dizia não, a hora ainda não é chegada,
E quando a hora chegou, ele foi. Teve um momento que Jesus chorou, quando Lázaro morreu. Lágrimas de Deus sobre a poeira palestina. Ele se enfureceu, no tempo que era para se enfurecer. E o Salmo 90, versículo 12 diz: Moisés, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O coração sábio começa sabendo que a sua vida é parte de um plano. Um plano muito maior que a sua vida. Um plano muito maior que você. E nesse plano, Romanos 8 fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E bem aqui, biblicamente falando, não é o que eu acho que é bom para mim. Todas as coisas cooperam para o que eu quero que seja bom. Não. É para o que Deus sabe o que é bom para a nossa vida. Nós não somos Jesus. Não sabemos o nosso fim. Mas podemos descansar nele quanto ao nosso futuro. Não sabemos como vamos chegar na glória. Quando vamos chegar na glória. Mas sabemos que iremos chegar na glória. Isso é um fato. E isso já é uma informação muito privilegiada. É um fato. Não importa o que você faça, você vai para a glória. Isso já é maravilhoso. A Bíblia nos mostra isso. Somos igual a uma criança. Eu estava voltando com o Bel não sabe para onde estava indo. Mas ela estava tranquila, porque o pai dela estava dirigindo. Tranquila. Não sabia nem para onde estava indo. Ela, quando eu saí do carro, fiquei impressionada assim. Onde é que eu estou, né? Não sabe. Mas está tranquila, dorme. Que segurança, né? Dormir e deixar sozinho dirigindo. É uma grande confiança. Certo? Somos igual a uma criança. A gente não sabe para onde a gente vai, como. Mas Deus está no volante. Ele está dirigindo. Meus irmãos, um dia nós entenderemos de forma muito mais clara o porquê de cada estação da nossa vida. A gente vai entender por que a gente passou por isso, por que especificamente. Às vezes a gente entende nesse mundo. Olha, eu passei por isso porque eu precisei ajudar fulano. E a gente vai entender a nossa participação nesse grande plano. Mas agora a gente está dentro da obra. Só quem está vendo a obra de fora é o pintor do quadro. É Deus. A gente não entende a obra como um todo. A gente entende uma pincelada aqui e ali. Mas a gente não sabe a obra toda. A gente não sabe todas as peças. A gente não junta todas as peças desse quebra-cabeça. Mas a tranquilidade de Moisés, no Salmo 90, é que do Senhor pertence o tempo. Se eu vivo nesse quadro, o Senhor é o dono do quadro. Acreditar num Deus que determina todas as coisas é acreditar num Deus que sabe o que está fazendo. Então, nesses dias escuros, nesses dias nublados, nesses dias tenebrosos, é importantíssimo você passar por eles. Porque eles são o contraste do dia belo. São o contraste dos dias alegres. Tem dias de tristeza, e essa tristeza pode durar uma noite, a Bíblia fala. Mas a alegria vem pela manhã. O seu sofrimento vai realçar a sua alegria. Se você está sofrendo, aguarde. Os momentos de alegria serão realçados pelo sofrimento que você está passando. O que você está esperando fica ainda melhor quando você consegue, quando você tem, quando Deus lhe dá, quando Deus lhe consola. Por causa de quê? Por causa do sofrimento. Tem dias que uma simples piada faz a gente rir o dia todo. Tem dias que nada levanta o nosso ânimo. Tem dias que a gente sente o resultado do nosso trabalho. Poxa, olha, eu sou uma pessoa produtiva na sociedade. Eu sou uma pessoa que eu somo, eu acrescento. Mas tem dia que a gente trabalha tanto, rapaz, acho que meu trabalho hoje não serviu de nada, não valeu de nada. E nisso Deus vai compondo
uma bela obra, cada um de nós. Tem um relógio com uma contagem regressiva para a hora da nossa morte. Mas eu não preciso desse relógio, porque quem guarda esse relógio sabe do meu fim desde o começo. Não precisam saber dessa informação. Você deseja descansar quanto ao futuro? Você deseja se livrar de toda essa insegurança, de toda essa ansiedade? Olha aí o segredo do sucesso. Clica no link, né? Arrasta para cima. O segredo do sucesso é Cristo. É se render a Cristo. É entregar tudo isso nos braços de Cristo na hora da sua oração. Foi Ele quem, na plenitude dos tempos, veio para esse mundo. Planejou e veio morrer no madeiro para que as suas criaturas tivessem vida. Então, concluindo, voltemos lá para aquele clone do filme. Tem uma cena que ele se depara a triste realidade. Ele não era uma pessoa, ele era considerado um produto e a sua vida seria muito limitada. Naquele momento o protagonista percebe o quanto a sua vida era apenas vapor e o fim estava mais próximo do que ele imagina. E de certo modo, não precisa ser um clone, mas na velhice, Salomão, ele vai entender o quanto a sua vida, olha, o quanto eu vivi pouco em relação à história da humanidade. O quanto eu vou viver pouco, o quanto a gente vai viver pouco em relação à história da humanidade. O que ele fez, na verdade, foi vapor. O sol nasce e o vapor passa. Não importa. Clones ou originais, não importa. Todos buscamos a mesma coisa. Buscamos mais tempo. Mas no fim nós morremos. Sofrimentos e lampejos de alegria são coisas que nos tornam humanos, pelo menos debaixo do sol. Mas a boa notícia é que tem vida além que debaixo do sol. Temos uma outra vida. Pare e pense. O clone pensa: como eu sou relevante se eu sou apenas a imagem de uma pessoa? Mas nós cristãos podemos ter a certeza que somos relevantes justamente porque somos a imagem de outra pessoa. E essa pessoa, esse ser, ele é superior. Ele é amoroso, ele é dono do tempo, ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, debaixo do sol, a gente começa a entender isso. Mas não entende tudo, não dá tempo. Mas acima do sol, vamos entender bem mais do que aqui. Quanto tempo nós ainda temos? Temos precisamente o necessário para fazer tudo o que o Senhor planejou para nós. E isso basta. Amém? Amém. Amém. Vamos.